vai te tirar do lado de papai e mamãe, vai te tirar daquela comidinha gostosa, daquela cama arrumadinha todo dia, porque Deus vai te soprar, Ele tem um projeto na tua vida. Então vai ter tempo, vai ter época da tua vida que você não vai estar na tenda, embora tudo aquilo que você aprendeu na tenda vai estar no seu coração. Tudo aquilo que você absorveu na tenda vai com você. Você vai sair da tenda, mas a presença de Deus vai estar com você. Porque você vai sair da tenda, mas enviado por Deus. Amém? Muito bem. Poder das escolhas. Escolha. As escolhas estão totalmente intrínsecas a um arbítrio divino, a uma lei divina, que eu digo que isso é uma lei divina, chamada livre-arbítrio. Ora, se você não tivesse o livre-arbítrio, você não tinha poder para fazer escolha. Amém? Então você escolhe, porque Deus, quando o fez, Ele lhe dotou dessa faculdade divina escolha, que está intrínseca ao livre-arbítrio. Abra sua Bíblia aí para mim, alguém, em Gênesis capítulo de número 1 e versículo 26 a 28. Pode ler, leia bem em voz alta. Acho que o irmão também vai colocar aí na tela, fica mais fácil, mas eu quero que você leia, que alguém leia e a igreja acompanhe. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, 26, 27 e 28, 3 versículos. Já tem irmão ali que achou e não leu. Amém. Glória a Deus. A escolha é uma faculdade divina otorgada por Deus ao homem. Já na criação, olha que nesse aqui, façamos, né? A gente já sabe, não precisa nem estudar teologia, a gente sabe que façamos aqui está representado, embora seja no nosso vernáculo português, seja no imperativo. Amém? E na terceira pessoa do plural, façamos nós o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E olha que no bojo dessa leitura e no escopo desse texto que foi lido aqui, você já vê que Deus, Ele já dá algumas atribuições ao homem e à mulher. E no contexto dessas atribuições, para ele exercer essas atribuições, ele tem que fazer escolhas. Ora, se ele vai dominar sobre os animais, sobre tudo que é na terra, muito bem. Quando Deus criou, olha que no processo da criação, a gente vê toda a lei nos 6 dias, Deus cria todas as coisas e depois faz o homem. Muito bem. Mas quem foi que escolheu o nome para o leão, leão, para o boi, boi, para o cachorro, 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 para essa flor, girassol? Quem foi que escolheu esses nomes todos? Adão. Então, em todas essas responsabilidades que Deus deu a Adão, em dominar, em frutificar, em comandar, em fazer, em reger, em estar à frente, em guiar, já veio atribuindo isso aí a escolha. Era Adão que tinha que escolher. E o que ele escolheu, Deus ratificou. O que ele escolheu, Deus carimbou. O que ele escolheu, Deus atestou. Amém? Então eu quero dizer para você que esse livre-arbítrio que você tem em fazer escolha é uma faculdade divina, é algo que Deus já colocou intrínseco já na criação, na sua gênese, está ali geneticamente. Amém? Você quer ver? A criança, já na idade mais tenra,
Você pode ver a criança novinha, quando começou já a endurecer o pescocinho ali, ele já sabe. Ele às vezes ele escolhe, tem um brinquedinho que ele gosta mais. Ele não fala direito, mas ele já sabe escolher algo que ele gosta mais. Já sabe, ele já tem o poder de escolher. Então é algo que está intrínseco com a natureza humana. Fazer escolhas. Amém? É algo que pertence, pronto, só ratificando, eu fiz uma anotação aqui. A natureza rudimentar do ser humano. Ou seja, eu até exemplifiquei a criança. Já vem, já na nossa gênese, parece que já está no nosso DNA lá, ó. Acho que uma daquelas barrazinhas do nosso DNA está lá escrito: escolha, você tem o poder de escolha. Eu lhe dotei de livre-arbítrio, você pode escolher, você pode optar, você pode fazer isso, amém? Glória a Deus. Temos uma liberdade divina, condicionada a fazermos livremente as nossas escolhas. Olha bem o texto, olha bem a frase que eu falei. Nós temos uma liberdade divina condicionada. Mais à frente os irmãos vão ver. A fazermos livremente as nossas escolhas. Deus nos dotou de livre-arbítrio. Nós podemos fazer nossas escolhas? Sim. Mas as nossas escolhas são condicionadas. As nossas escolhas, elas devem ser feitas dentro de uma pauta. Nossas escolhas devem ser feitas dentro de um segmento já estabelecido por Deus. Não é que seja aleatoriamente, porque se for aleatoriamente não dá certo. E nós vimos isso, o profeta Isaías atesta, quando ele diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho, e os nossos pecados encobriam os nossos rostos, a fim de que nós não víssemos a Deus. Ou seja, quando o homem faz a escolha sem esse condicionamento, sem esse embasamento divino, a sua escolha vai lhe levar à perdição. Ele vai ficar desorientado, vai ficar sem saber o que fazer, e vai perder até aquela situação que, olha, se o pecado encobre o rosto nosso de Deus, o que acontece? Nós não conseguimos enxergar nada de Deus. A nossa visão fica limitada, fica condicionada somente às coisas terrenas, somente aquilo que perece, somente aquilo que é desse mundo. E a igreja odierna, não vim aqui exaltar a igreja, o meu negócio aqui é falar de poder da escolha, mas a igreja odierna, nesse contexto, nós temos que vigiar mais do que nunca, porque, meus irmãos, nós somos bombardeados, ou seja, por tantos pratos, por tantos desencaminhos, que às vezes muitos de nós nos pegamos priorizando mais o reino terreno do que o reino celestial. Priorizamos, projetamos muito. Tem muito gente que projeta. Não é ruim você fazer projetos nessa vida para construir, para ter, para querer ter, para desenvolver, para estudar. Não, é bom. Mas que isso não seja o princípio, que isso não seja o fim, que isso não seja o viés principal da sua vida. Amém? Porque o que essa bússola fiel nos diz? Mas buscai primeiro não, a casa na praia. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Liberdade divina condicionada para fazermos as nossas escolhas. Ou seja, todas as vezes que eu faço as minhas escolhas pautadas naquilo que a palavra de Deus diz, aleluia, glória a Deus. Aí Papai do Céu, para quem gosta das redes sociais, é como se Papai do Céu fizesse aquele joinha para você assim, ó. Entendeu? Porque você está fazendo as suas escolhas pautadas na palavra de Deus. Amém? E qual o resultado de quem faz as coisas? Quem faz as escolhas? Quem decide conforme a palavra de Deus? Qual o resultado? Sucesso.
Qual é o resultado? Bênção de Deus. Qual é o resultado? Vai dar certo, já deu certo. Qual é o resultado? Já aconteceu. Você ainda não viu, mas crê que já aconteceu, porque você está fazendo conforme a palavra de Deus, desejando conforme a palavra de Deus, escolhendo conforme a palavra de Deus. Aí eu anotei aqui, para a gente editar, que a escolha na nossa Deus, ela tem uma qualidade. Deus nos permite fazermos, todas as escolhas que nós fazemos, elas estão pautadas dessas duas situações. Ou fazemos dessa forma, ou dessa outra forma que eu vou apresentar aqui. Primeiro, nós podemos fazer a nossa escolha conforme a vontade divina. Amém? Ou podemos fazer a escolha conforme a vontade humana. Mas aí agora eu já vou lançar aqui já uma questão aqui. Venha cá. A minha escolha só pode dar certo se eu fazer conforme a vontade divina, ou tem escolha que se eu fizer como a vontade humana pode dar certo também ou não? E aí? Como é que fica? Necessariamente todas as suas escolhas só vão dar certo se você fizer debaixo da vontade de Deus, ou de repente se você fizer uma escolha sem consultar Deus, sei lá, uma escolha cotidiana, uma escolha de algo assim, mais peculiar, mais normal, pode dar certo também. Amém? Vamos meditar na palavra. Amém. Primeiro, escolha divina. A primeira característica da escolha divina, da vontade divina, antes de eu entrar nessa característica para você entender sobre escolha divina, abra sua Bíblia em João, Evangelho de São João, capítulo de número 15 e versículo de número 16. Essa aqui tem irmão aqui que vai levantar e falar de cor. Mas vós não escolhestes, mas eu vos escolhi e vos para que vades, a fim de que o vosso fruto, para que tudo pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você viu que há uma condição aí, mesmo nessa escolha. Ele diz, vós não escolhestes a mim, mas ele, aleluia, te escolheu primeiro. Aleluia. Não, mas eu aceitei Jesus, mas quando você aceitou ele já havia te escolhido. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele dia a palavra entrou no meu coração, eu vi não aguentei. Ele já havia te escolhido, ele já havia te escolhido. E a escolha de Deus, ela é tão tremenda, meus irmãos, que ela vai assim, é como o profeta Isaías fala aqui, Deus o conhecia e já havia escolhido ainda quando ele estava informe no ventre da sua mãe, ou seja, ele ainda não tinha a forma de um ser humano. Ele estava ali iniciando, ou seja, era o zigoto ainda, a célula ova fecundada, estava começando, não tinha forma ainda, e Deus já havia escolhido ele. Então você está aqui nessa noite adolescente, você está aqui nessa noite jovem, você está aqui nessa noite irmãozinho de 90, 100 anos, aleluia. Você está aqui nessa noite, todos nós estamos aqui nessa noite porque Deus nos escolheu, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos escolheu, Deus nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, Ele não procurou olhar como nós estávamos, aleluia. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos chamou da forma, do jeito em que nós estávamos. O mais importante disso tudo é isso aí, que do jeito que você era, com seus defeitos, com tudo aquilo que o afastava de Deus, tudo que com todos os pecados que você tinha, Deus te escolheu. Amém, amém, amém. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim: rapaz, você está aqui é porque Deus te escolheu, aleluia, é porque Deus te escolheu. Alegre o teu coração nessa noite, aformoseia o seu rosto com um sorriso lindo, porque Deus
presidente da República que te escolheu, misericórdia. Não foi o prefeito de Salvador que te escolheu, não foi uma autoridade grande, não foi um homem famoso, não foi um artista global, nem um artista rodeano que te escolheu, mas quem te escolheu foi Jesus de Nazaré, que te chamou primeiro. Ele não disse, ele é minha, ele é meu, eu tenho um projeto na vida dele, a escolha é minha por ele. A vantagem de nós escolhermos conforme a escolha divina é que a escolha divina nunca falha e nunca se equivoca. Ou seja, além de ela não falhar, ela não é errada. Amém? Amém? Abra a tua Bíblia comigo aí. Um vai procurar aí em Josué 23:14. E o outro procura em Marcos 13:31. Josué, capítulo de número 23. Pode ler. E eis aqui eu vos hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, e delas caiu uma só palavra. Pronto. A tradução do irmão é ótima, mas a tradução que está ali, ó, essa fala, dá para você entender, mas quando fala de não caiu, está dizendo que não falhou. Mas olha só, essa que está aí, aparecendo, ela diz assim, ó, eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas, que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele conclui dizendo, nenhuma delas falhou, e todas se cumpriram. Aleluia, glória a Deus. Bata no ombro do teu irmão e diga a ele, vai cumprir, vai acontecer, porque o que Deus fala não falha, não falha. Como diz a leitura do irmão, ele não cai por terra. O que Deus fala acontece. Ele profetizou, ele falou, ele prometeu, vai acontecer todas. Olha que ele é claro, ele fala assim, olha, ele chama bem, ele é bem claro no texto, ele diz, olha, eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis em vossos corações e em vossas almas, que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que Deus ao teu respeito falou. Amém, glória a Deus. Aleluia, não aconteceu ainda, levanta a tua mão e dá glória a Deus, vai acontecer, porque o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha. Então o que eu entendo, dentro desse contexto da escolha, eu fazendo a escolha conforme a escolha divina, então tudo aquilo que eu faço conforme a escolha de Deus, conforme, quando eu falo escolha divina, eu estou falando de vontade de Deus. Então todas as minhas escolhas pautadas na vontade de Deus não vão falhar. Não vão falhar. Não vão falhar. O marido vai voltar para a igreja assim em nome de Jesus. Em nome, a filha, aquele filho, vai, Deus vai resgatar assim em nome de Jesus. E voltando para esse público-alvo dessa noite, meus irmãos, amém? Adolescentes, viu? Adolescentes, viu? Em nome de Jesus, que seus lábios não, isso é para papai e mamãe agora, viu? Que seus lábios não sejam, porque acha não é engraçado, não é uma maneira só de falar, é uma maneira figurativa, não. Seus lábios nem brincando podem ser objeto de maldição na vida de seus filhos, viu? Amém? Amém ou não amém? Seu filho não é adolescente, não. Seu filho é um adolescente, aleluia, dentro da tua casa, que Deus lhe deu. Porque
Porque tem uns aí que chega e gosta que nada, eu tenho um aborrecente lá em casa. Você esqueceu que você passou por isso? Meus irmãos, é uma das fases mais difíceis do ser humano. É a criança lutando para não deixar de ser criança. E já é o adulto já querendo aparecer ali, querendo aparecer. E é uma fase engraçada na vida de nós homens, né? Que era, meu pai brincava comigo, né? Agora era uma brincadeira mais sadia, né? Aí já pode brincar, pato rouco, porque uma hora a voz é uma filha, a voz era grossa. Aí ele me chamava de pato rouco, entendeu? Brincava comigo. Mas é uma fase difícil dos adolescentes, sabe por quê, meus irmãos? Porque é uma fase onde o organismo está passando por uma mutação muito grande, principalmente na questão hormonal. Então, ele está ali numa verdadeira profusão mesmo de hormônios. Os hormônios ali estão à flor da pele. Ele está exalando hormônios e várias espécies de hormônios. Amém? E dentre eles, um hormônio que é o hormônio que faz a mulher ser mulher e o homem ser homem, a testosterona. E ele nessa profusão toda de hormônio, há um desequilíbrio mesmo. Há um desequilíbrio na parte emocional. Que você vê, tem adolescente que do nada, você não fez nada, não aconteceu, mas dormiu bem sorrindo, ou daqui a pouco está sorrindo aqui, daqui a pouco você olha no canto, está chorando. Mas o que foi, menino? Nada não. Está aqui sorrindo, olha que daqui a pouco está com a cara fechada, parecendo emburrado com todo mundo. Mas é o momento dele. Você tem que entender que ele está passando por um processo interior. É um momento de muita ajuda, é um momento de muita compreensão. E por incrível que pareça, é a fase aonde ele faz mais escolhas. A fase da adolescência é a fase decisiva, crucial. Na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, é a fase mais importante, porque dali é que sairá o homem e a mulher. Mesmo tendo sido uma criança, criada à luz da palavra de Deus e tudo, mas é uma fase tão difícil, que se você não tiver paciência, pai e mãe, para ajudá-lo em suas escolhas, apoiá-lo nas escolhas certas, e orientá-lo naquelas escolhas que você vê que é equivocado. E outra coisa, muito importante, não significa, papai e mamãe, que todas as coisas negativas que você passou nessa fase, em decisões que você tomou, vai acontecer com seu filho se ele tomar as mesmas decisões que você tomou. Porque às vezes nós, pais e mães, queremos livrar os nossos filhos das frustrações que passamos. Mas eu vou te falar uma coisa: as frustrações que você passou, os nãos que você tomou, serviram para formar o homem e a mulher que você é hoje, sim ou não? E aí, se você quiser poupar seu filho de passar por isso, passar por aquilo, porque tem pais que, se pudesse, pegavam uma redoma, a prova de tudo, a prova de fogo, colocava o filho ali, ninguém tocava. Mas, meu irmão, seu filho tem que passar por isso. Pronto, o corpo humano. Se a criança nasceu naquela fase lá, não tivesse gripe, não tivesse sarampo, a qualquer luxo, aquela doença que é normal, aquilo tudo lá, não criaria anticorpos fortes para ele combater aquilo futuramente, até para formar ele geneticamente. Ficaria uma pessoa suscetível a qualquer doença, a qualquer coisa. Porque na época que ele era para passar por aquilo e gerar anticorpos, passar por aquela doença e gerar anticorpos para aquilo, quer ver? Aquelas doenças chamadas catapora, sarampo, varicela, varíola, tosse comprida, não sei mais o que lá, era tanta coisa, cachumba. Ainda dizendo uma minha mãe, menino, porque eu era uma maravilha, mesmo uma bênção. Pensa no menino que era uma bênção. Amém? Eu era uma bênção tão maravilhosa na igreja, que era aqueles pisos antigamente que faziam, não era assim, esses ladrilhos bonitos, não.
fazia aquele piso, aí passava aquele vermelhão. E aí as irmãs pegavam aquela cera vermelha, enceravam a igreja, aí vinha com o escovão. E quantas vezes minha mãe arrumou a igreja, aí eu gostava de sentar no escovão e ela ficava, aquele escovão que era de ferro, né, com a escova embaixo, aí botava uma flanela para dar brilho. O piso não brilhava mais do que tudo. Mas só que às vezes você ajoelhava, quando você levantava, estava a marca vermelha da cera que passou. Aí eu chegava na igreja, menino, eu mergulhava no primeiro banco, colocava as costas no chão, e aí ia com o pé fazendo assim, até o final da igreja, depois voltava. Imagina quando chega minhas costas no pé que não estava. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Chegava em casa, era aqueles puxões de orelha, era aquela, meu Deus do céu. E eu gostava quando era uma mamãe, né? Mãe era aquele puxão de orelha, aquele coquezinho, aquela coisa, aquele tapinha. Agora papai tinha uma tal de uma surra. Meu irmão, pense que tortura. Eu estou sendo um pouco, mas é bom. Está de família, falando de escolha, é bom. Meu pai tinha uma surra que era a surra de 3 varas. 3 varas. A gente apanhava de vara e ele seguia a Bíblia mesmo. A vara mesmo. E eu vou dizer, meus irmãos, não me aleijou, não fiquei psicopata, não fiquei doido, vou matar meu pai, vou matar minha mãe, fiquei doido, vou metralhar todo. Não, meus irmãos. Amém? Formou meu caráter, me forjou, e hoje eu dou graças a Deus por toda a surra que papai me deu, por toda a surra que mamãe me deu. Eu não estou aqui fazendo apologia para você ser agressivo, para você torturar o seu filho, não. Amém? Porque hoje o que eu estou falando aqui, misericórdia, esse pessoal do Conselho Tutelar ouvir que o pastor está falando na igreja para bater nas crianças. Não, meu irmão, calma, não é bem assim, não. Amém? É educação. Sim, mas eu vou falar da surra das 3 varas, todo mundo. Aí eu tinha que escolher, era eu e minha irmã, Sueli, uma benção, ela está aqui em Pau da Lima ainda. Sueli é uma benção. Se eu aprontava, Sueli aprontava 2 vezes mais do que eu. Às vezes a gente subia numa mangueira, a mangueira alta, eu ia até a metade da mangueira, quando eu olhava, a perna começava a tremer. Quando eu olhava, a Sueli já tinha sumido. Ela só ela nascia a cabeça da copa da mangueira. Não sei que ela eu mesmo, a Sueli era terrível, terrível. E a gente tinha que sair e escolher, cada um tinha que escolher 3 varas. E essas varas, elas tinham que ter uma resistência para pelo menos aguentar 3 varadas no corpo. Porque se na terceira ela quebrasse, eu tinha que pegar outra. Pelo menos 3 ela tinha que aguentar no corpo de quebrar. E agora imagina, você sabendo que ia apanhar e ter que escolher uma vara resistente para não quebrar, porque senão, se ela quebrar, você ia ter que escolher outra. Mas não me aleijou, não. Glória a Deus. Mas voltando à escolha, como eu estava falando dos adolescentes, é uma fase muito difícil. E você tem que entender. Porque parece que a nossa memória é fraca. Mas começa a lembrar, você, pai e mãe, para um momento em sua casa. E às vezes você pergunta, mas por que assim, meu Deus? Eu criei esse menino, eu dou de tudo. Pare um momento, lembre de você quando era adolescente. Se você não passou por algo parecido, se você não passou por momentos difíceis. Olha, a irmã falou, e muito. Verdade. Então entenda seu filho. Apoie ele, é claro que você não vai. Esse apoio vai ter que ser aquele apoio dentro de uma visão, né? Claro que você não vai também, né? Tem que ter um meio termo ali. Mas é uma fase que você tem que entender muito. Muito bem. Escolha divina. Segundo, primeiro eu falei que ela não falha e ela não se equivoca. Você colocou em Marcos 13 e 31. Essa é fácil. Quem pode citar esse versículo de cor para mim? Não passaram? Então não falha. Não falha. Não cai por terra a palavra de Deus. A vontade de Deus não cai por terra. Amém? Segundo, dentro do contexto de escolha divina, nós temos algo muito bom. Romanos 12:2.
A vontade dele, eu vou até adiantar aqui. Eu vou resumir o versículo. A vontade dele é boa, perfeita e... Boa, perfeita e... Então, quando eu faço uma escolha conforme a escolha divina, conforme a vontade divina, essa escolha vai ser para repetir, para fixar dentro. Ela vai ser primeiro, depois e depois. Amém, glória a Deus. Agora, gente, a gente sabe disso, não é? Está aqui na Bíblia. Quantas pregações até diferentes desse contexto os irmãos já ouviram? Quanto crente não fala? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim, e por que você não escolhe conforme a vontade de Deus? Hashtag fica a dica, adolescentes. Toda vez que for fazer uma escolha, coloque Deus na frente. Toda vez que for fazer uma escolha, primeiro fala com o Papai do céu. Amém? 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 Glória a Deus. No contexto de escolha divina, de vontade de Deus, Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 13. Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 13. Alguém pode ler? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa. Amém. Quando ele fala aqui, querer e efetuar, glória a Deus, ele está dizendo o seguinte, amém, que ele cria, que ele realiza, que ele faz, que ele traz à existência, que ele faz acontecer, que ele traz à tona, que ele materializa, que ele concretiza tudo aquilo que você escolher ou pedir segundo a vontade dele. Glória a Deus. Ah, não, os irmãos não entenderam. Meu Deus. Eu estou falando português mesmo. Eu vou falar de novo. Quando o versículo diz aqui, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como a efetuar, segundo a sua boa vontade, é que ele cria aquilo que você está querendo, ele cria. Ele realiza os seus sonhos. Ele faz aquilo que o seu coração está ardendo. Ele traz à existência aquilo que alguém diz que é impossível acontecer. Ele faz acontecer. Ele executa a tua vontade, sim. Não é porque ele é servo nosso, não, mas é porque ele nos condicionou a quando fazemos escolhas dentro da vontade dele, ele realizará. Eu não estou falando aqui do determinismo, não, viu, meu irmão? Nessa coisa, porque tem gente que gosta, não, pastor Isaac Santana, hoje tem uma moda de, porque eu determino e querer botar, não, meu irmão, não existe, isso não determina nada a Deus. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele que manda, ele que governa, ele que faz, ele é que manda em tudo, amém? Agora ele nos ama tanto que ele executa aquilo que você pede, aquilo que você escolhe, segundo a vontade dele, amém? Ele age naquela causa, ele age naquela situação, aleluia. Às vezes você não está ouvindo nada, às vezes você não está vendo nada, às vezes só
situação, mas não ouve nada. Você dobra o joelho na madrugada, Senhor, fala comigo, mas não ouve nada. Mas no silêncio Ele está agindo, 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 porque a tua escolha, o teu querer é segundo a vontade dEle e vai acontecer. Meu Deus. Amém. Aleluia. Mas nós seres humanos temos um defeito terrível. Não é falha de fabricação, não. Eu acho não, tenho certeza que foi o pecado que causou isso na gente. Porque se não fosse o pecado, a gente vivia, com certeza, viveríamos mais tranquilo. Mas existe uma palavra, meus irmãos, que tem sido, nesse contexto de escolha, um perrengue, eu vou dizer assim, na vida de mundo, que atrapalha. Quer ver? Imediatismo. Eita, atrapalha mesmo. Imediatismo é terrível. Tem gente que não quer as coisas para hoje, não, quer para ontem. E ele exige isso de Deus. E quando Deus não faz, diz até que parece que Deus não está sendo Deus na vida dele, que Deus não esqueceu ele, até murmura, até fala que não deve falar. É assim mesmo. Você quer ver o quanto nós somos imediatistas? Deixa eu tomar cuidado aqui. Quer ver o quanto nós somos imediatistas? Não estão me ouvindo bem no fundo, não estão? Nós somos tão imediatistas. Quer ver? Se essa irmã aqui de óculos, passa assim, pronto. Se essa irmã aqui de óculos, aquela outra irmã de óculos ali também com vestido, acho que é de flor, com vestido preto, com a bolinha branca, essa não é a senhora mesmo, levanta a mão. Se aquela outra irmã de óculos lá de blusa rosa, levanta a mão aí, irmã, isso, a senhora mesmo. Se aquele irmão que está do lado de cá, de blazer, de camisa blazer preto, camisa branca, levanta a mão assim, você aí, isso. Se aquele outro ali de camisa rosa, uma gravata bonita e paletó, esse, muito bem. Falar com o irmão do lado dele assim, ó. Eu tenho uma coisa para lhe contar. Mas eu só vou falar no final do culto. Acabou seu culto. É verdade ou não é? Ele vai ficar toda hora, o irmão está pregando, Deus está batizando, Deus está operando. Rapaz, conta logo. Irmã, conta logo. E olha, eu vou dizer, não é coisa de mulher, não. Homem também é do mesmo. Não tem de... Homem também é curioso. É. E tem uns que ainda faz chantagem, mas rapaz, tudo que eu quero falar com você, eu falo logo. Você vai me deixar assim nessa curiosidade. Imediatismo, irmão. A gente é assim. A gente quer as coisas logo, pá! E outra, e se você não falar, vai falar no final, é capaz dele me ouvir, mas ele vai lhe ouvir, depois vai ficar aborrecido. Por que você não me falou nada? Ainda vai dizer uma besteira traça, porque não me falou nada, porque não falou logo. Olha um bocadinho para a sua cabeça, Então esse imediatismo nos atrapalha nas nossas escolhas. Quem lembra de Sara? Deus falou que não ia dar um filho, ia ser da descendência dela, da madre dela, e a semente sairia do seu esposo. Falou ou não falou? Mas o que ela fez? Pegou quem? Quanta H você já apresentou e atrapalhou a tua bênção? E até quando a bênção chegou, foi motivo de confusão, a semente ou a consequência de H na tua vida. E talvez até hoje, mesmo você tendo recebido a bênção, a consequência de H está aí. Amém?
o grupo que fez aquela apresentação divina maravilhosa aqui, Kairos, tempo de Kairos, tempo de Kairos, tempo de aleluia. Então tem que acontecer, vai acontecer, não vai deixar de acontecer, mas no tempo de Deus. No tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. E quando acontece no tempo de Deus, meus irmãos, não tem inferno, não tem tempestade, não tem muralha, não tem monte, não tem levante, não tem nada que atrapalhe, porque o Deus, o Senhor dos Senhores, o general de guerra, ele levantou, marchou na sua terra e vai acontecer. Aleluia. Então segura um pouco o imediatismo, segura um pouco essa vontade de acontecer logo. Amém? Deixa Deus agir. Outra coisa, outra experiência que a gente traz dessa situação aí os irmãos vão responder, eu sei. Deus precisa de ajuda, sim ou não? Vou fazer a pergunta de novo. É uma pegadinha, viu? Deus precisa de ajuda, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Deus te escolheu para quê? Deus te escolheu para quê? Para quê? Pronto. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus escolheu para quê? Pronto. Ele precisa ou não precisa de você para isso? Ele depende ou não depende de você para isso? Depende sim. Depende sim. Porque tem gente que tem que dizer, não, Deus não precisa de gente da gente para nada. Precisa sim. Tanto é que ele nos escolheu para esse objetivo. Porque ele precisa. Porque o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel não pode fazer isso. Amém? Jesus, o que tinha que fazer, já fez. Morreu na cruz. Mas quem prega o evangelho de boas novas, quem prega que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, é a igreja, é você, é o salvo, é o lavado, é o remido no sangue de Jesus. Mas no contexto, fora esse aqui, da pregação, da divulgação das boas novas, Deus não precisa de você para que nada venha a acontecer na sua vida. Ele não precisa da sua ajuda nesse sentido, amém? Se ele falou dentro da sua escolha que vai acontecer, espera. O Kairos de Deus, o tempo de Deus. Não queira ajudar Deus, dar aquela ajudinha, porque esse tipo de ajuda ele não precisa. Amém? Amém? Glória a Deus. Estou com tempo ainda. Glória a Deus. Já. Vou adiantar aqui. Muito bem. Nós já lemos João 15,16, que é também essa escolha de Deus. E quando Deus nos... que ele falou, olha, vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para... Tem aí o que nessa escolha aí? Uma garantia de bênçãos. E olha que ele dá uma garantia assim, ela é generalizada, ele não estipula, não. Nisso aqui, se você fizer isso, eu só vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo, eu só vou fazer aquilo. Ele falou, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, para que não só até tal nível eu vou fazer, não só se for uma doença mais grave, não só se for um problema mais sério. Ele falou o quê?
para que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Tudo. Amém? Eu não estava nesse banco sentado, não. Eita, meus irmãos. Eita, eu sou crente pipoca. Quando eu ouço um negócio desse, eu pulo, eu dou glória a Deus, eu fico doidinho. Que Jesus, meu Pai, é tudo mesmo, é tudo mesmo. É tudo. Aquilo que alguém olha e diz que não vai acontecer, não acredita, que não é para ele, não é porque nada onde, ali nunca deu. Vai dar sim, aleluia. Vai sim, glória a Deus. Porque tudo de Deus vai acontecer na sua vida, embora aquele que não acreditava vai chegar e vai dizer: ore por mim, fala uma palavra de Deus para mim, aleluia, me abençoe, porque vai ver Deus na sua vida. Escolha humana. A escolha que eu falei, estou falando das escolhas ainda, né? Da dualidade da escolha. Que ela pode ser divina ou humana. A escolha humana pode ser assertiva. Aí eu coloquei aqui entre parênteses. Nem sempre. Tem coisas que, mesmo eu, na minha falibilidade desse tabernáculo corruptível, mas naquela questão do bom senso, do senso comum que eu aprendi e tudo, eu posso fazer uma escolha séria. Aleluia. Mas só que nem todas as minhas escolhas sempre serão certas. Por incrível que pareça, eu vou acertar menos do que mais, ou seja, eu vou errar mais do que acertar, fazendo as minhas escolhas conforme a minha vontade. Aí eu vou dar um pulinho aqui, vou sair um pouquinho dos adolescentes e vou para os varões. Amém? Eita, glória a Deus. Quantos homens casados tem aqui? Levante sua mão. Fique de pé. A varoa, você está aqui, mas a varoa está aqui dentro? Está aqui hoje? Pronto. Quer ter sucesso? Hashtag fica a dica, depois você vai sentar. Se quiser dar glória a Deus quando sentar, dá. Mas eu sei que as mulheres vão dar. Quer ter sucesso? Todas as suas escolhas que você for fazer, ouça a sua mulher antes. Pode sentar dando glória a Deus. Eita, que as irmãs aqui, as irmãs vão dizer: eita, glória a Deus. Rapaz, nós somos, sim, o cabeça. Mas escolheu, você sabe o nome dela? Qual o nome que Deus deu à mulher que colocou ao teu lado? A adjutora, que é ajudadora. Ouça a sua mulher, rapaz. Você já quebrou a cabeça demais, fez cada negócio errado. Ouça, chega lá, converse com ela: minha filha, estou querendo fazer isso assim, assim, aí. Ouça. Essas cabecinhas aí têm ideias muito boas. Eu só vou dizer uma coisa para você: se você tivesse ouvido mais ela, hoje você estaria melhor em várias áreas da sua vida. Se você tivesse ouvido ela mais, hoje você estaria melhor em várias áreas da sua vida. Inclusive, aí agora o que eu vou falar aqui não cabe para todos, mas cabe para uma boa parte, financeiramente. Porque tem mulher que é uma bênção para gastar. Se você deixar o cartão na mão dela também, misericórdia, viu? Mas ouça ela. Ouça ela. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Muito bem. A escolha humana, ela pode ser assertiva? Eu fiz a interrogação, aí eu me respondi: nem sempre. Mas eu coloquei aqui. Mas quando estribada na esfera exclusiva das faculdades humanas, a saber, conhecimento, poder, status social, aquele que acha que tem, né, que é tudo, estará fadado ao fracasso. Quando você faz a sua escolha
Dizendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Tem homem que vou voltar para os homens. Eu sei o que eu estou fazendo, mulher. Sabe nada. Você pensa que sabe. Ouça ela um pouquinho que você vai fazer melhor. Amém? Conhecimento, poder, está não porque eu posso. Não porque eu tenho nome. Eu sei, eu tenho experiência. Quantos com experiência já quebraram a cara? Amém? Então, quando você for fazer sua escolha, ouça a sua ajudadora, amém? E em comum, faça a escolha com ela. Glória a Deus. Porém, a escolha humana poderá ser assertiva quando aliada à vontade de Deus. O seu resultado alcançado será o sucesso. Quando você fazer a sua escolha, mesmo sendo mais, colocar ela aliada à vontade de Deus, à escolha de Deus, aí o sucesso vai dar certo. Viu, adolescente? Vai dar certo sim, já deu em nome de Jesus. Que cabeça de adolescente, meu Deus do céu. Tem adolescente que às vezes nem dorme a noite pensando, meu Deus, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, o que escolha que eu vou ter, meu Deus, quando eu crescer, e quando eu sair de casa, e quando o papai e mamãe Deus levar, e quando eu trabalhar, e quando eu estiver sozinho, e quando isso, e quando aquilo, e quando isso, e quando aquilo, meu Deus do céu, eita Jesus, porque tem uma fase da vida que a criança, quando está apreendendo, ela começa a perguntar, o que é isso, para que isso, para que lembrar? Já o adolescente não, ele não pergunta para os outros, ele começa a questionar ele mesmo. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Ai, gente, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar nisso. Mas adolescente, em nome de Jesus, se a sua escolha for pautada e alinhada na escolha de Deus, na vontade de Deus, vai dar certo. Não é que tem tudo para dar certo, não. Vai dar certo. Amém? Aqui não é uma escolha que você vai fazer aqui arriscando, como se fosse uma loteria. Vou escolher para ver se vai. Não, você não vai escolher para ver se vai dar certo. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, adolescentes, levante a mão assim. Todos os adolescentes fiquem em pé. Bora fazer uma dinâmica. Fiquem em pé todos os adolescentes. Eita, eu sou adolescente também. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Talvez vocês já ouviram, talvez nunca ouviram. Talvez alguém vai ouvir pela primeira vez, talvez alguém vai ouvir pela segunda vez. Mas se você sentir lá no seu coração, dê glória a Deus, você adolescente. Nós somos o único povo na terra que já entra numa guerra com a vitória garantida. Você é a única geração que já entra numa guerra, numa batalha com a vitória garantida. Então sente glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Já deu certo, já deu certo, já deu certo. Em nome de Jesus. Não fique queimando a pestana não, em nome de Jesus. Convida o Espírito Santo, fala, vem comigo Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. E é uma fase, meus irmãos, os hormônios começaram a testosterona lá em cima. Aí a fase que, quando eu era criança, eu olhava todo dia para aquele irmãozinho, aquele coleguinha da igreja, e dizia, era coleguinha da igreja. Mas agora já olhou, rapaz, ele é bonito. Rapaz, ele tem uns braços. Aquele olho dele, quando ele me olha, Jesus amado, eu tenho toda a conta. É assim mesmo? Aí o adolescente, já conversa com rapaz. Olha, se tiver uma com esse nome aqui, é coincidência, viu? Mas é que veio na cabeça. Viu como a Aline é bonita, rapaz. Viu aquele cabelinho? Aí, e às vezes chega em casa. Mamãe, eu vi uma menina lá na igreja.
Não é que está cedo, não. É da idade. Mas em nome de Jesus, olha, medite, reflita, pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, ou quantas vezes for preciso, antes de fazer uma escolha. Que essa fase é tão maravilhosa que só de pegar na mão já arrepia. E é aquele arrepio da planta do pé ou da cabeça. Jesus, o coração acelera. Sua é um suor, as irmãs, eu dou uma risada. Meu Deus do céu. Aí eu falo, às vezes o alvo, o objetivo não está nem sabendo. Aí chega para mim, eita, hoje ele passou perto de mim. Coitado, nem sabe. Ele esbarrou o braço dele no meio. Na hora da oração, estava do meu lado, eu peguei na mão dele, levantei e chorou. Mas cuidado com as escolhas, amém? Glória a Deus, cuidado com as escolhas. É uma fase muito maravilhosa, muito bonita, mas em nome de Jesus, é uma fase também muito perigosa, porque dependendo da escolha que você fizer, a coisa pode ficar feia. Mas em nome de Jesus de Nazaré, eu estou falando para adolescentes que as suas escolhas são pautadas na vontade de Deus. Se for sim, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Pastor Isaac, eu já estou terminando, viu? Ainda tem um tempinho aqui, tem tempo? Tempinho ainda? 20h52. Eu vou até quando? 20h55, mais 5 minutos, né, para encerrar? 3 minutos, glória a Deus, amém. Sim, Senhor. 3 minutos, amém. Então vamos lá, em 3 minutos. Eu já vou pular logo aqui. Consequências das escolhas. As consequências das escolhas podem ser positivas ou podem ser negativas. Mas tem consequências de escolhas que nós fazemos que são necessárias que sejam negativas. Quando há perdas na ótica humana e também no campo material, na famosa zona de conforto, quando mexe com isso, é um problema para a gente. Mas tem determinadas escolhas que você vai fazer para a tua vida e para a tua vida com Deus, que você vai ter que abrir mão de determinadas coisas. Que algo negativo que você não quer vai ter que acontecer para que aquilo que Deus quer que aconteça em sua vida venha a ser perpetrado. Quando foi que Isaías começou a ter visões de Deus? No ano em que? E o rei Uzias era o quê? Primo dele. Morreu. Mas foi quando Uzias morreu, foi que ele começou a ter visões de Deus. Começou a se chegar a Deus. Eita, Jesus, não vai ver muita glória a Deus, mas eu vou falar. Deus vai me tirar da zona de conforto. Você não está querendo ser um vaso na mão dele? Você não optou por ser um instrumento? Você não está fazendo essa escolha? Amém? Então te prepara. Porque não pode dar essa escolha. Diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Sereis odiados, mas eu estou convosco. Aleluia. Amém? Mas também terão consequências negativas, porque a escolha foi errada às vezes. Entendeu? Às vezes você fez a escolha certa, mas a consequência foi negativa, porque ela estava no escopo da coisa certa,
aquilo acontecer, porque você abriu mão de alguma coisa para que aquilo viesse a acontecer e Deus estava ali. Foi uma coisa que lhe causou dor, que você não queria, foi contra a tua vontade, mas a vontade de Deus se estabeleceu. Mas tem escolha que você vai fazer pensando que a 31 de fevereiro deu certo, quebrou a cara, errou, porque você escolheu errado. E meus irmãos, a consequência da nossa escolha, ela reverbera pela vida inteira. Eu já estou terminando, viu, pastor? Só vou dar um exemplo aqui. Pronto, olha para o piso aqui, ó. Quem tiver, olha para o piso, olha para o chão aí, pode olhar. Você vai ver que no encontro de cada ladrilho desse, ou cada lajota dessa, ou cada peça dessa ali, você vai ver que tem um cruzamento, não tem? Chegou naquele ponto do cruzamento ali, você vai ter a opção de seguir em frente, de voltar para onde você veio, de ir para a direita ou ir para a esquerda. E lá na frente vai ter outro, e lá na frente vai ter outro, e lá na frente vai ter outro. Então a nossa vida é como se fosse um mosaico desse. Você sempre vai chegar num momento desse, de um cruzamento desse, que é um momento de decisão, é um momento de escolha. E você vai ter que escolher seguir, voltar, ir para a direita ou ir para a esquerda. E a decisão que você tomar ali naquele momento, ela vai reverberar pela tua vida toda. A decisão que você tomar naquela escolha ali, se você voltar, a sua vida vai ter uma ótica totalmente diferente. Se você seguir, vai ter outra ótica totalmente diferente. Se você for para a direita, vai ter outra ótica totalmente diferente. Se você for para a esquerda, vai ter outra ótica totalmente diferente. Então a escolha que você faz hoje, amanhã ela ecoará. Amém? E Deus ainda fala, e está nesse contexto de escolha, que alguém fez uma escolha errada, e foi maldade, e fez maldade, aí Deus fala que visita a maldade, e passa ainda. Tem escolha sua que ela vai reverberar no teu filho, no teu neto e no teu bisneto. Primeira, terceira e quarta geração. Você entendeu? Que o poder de escolha é algo muito sério, é algo que você tem que pautar mesmo, ali segundo a vontade de Deus. E para terminar, escolha positiva, as consequências positivas. Aí eu coloquei aqui, ora, as consequências positivas sempre são boas? Porque a consequência foi positiva, é boa? Quando é positiva, mas eu tenho que abrir mão de algo bom, de algo que me traz conforto e que me tira da zona de conforto. A decisão foi positiva, a consequência foi positiva, mas eu tive que abrir mão de algo, me tirou da zona de conforto. Mas não é uma decisão positiva, mas como é que eu estou tendo perda para ganhar? Amém? Mas eu vou te falar um segredo aqui. Com Jesus, você pode até perder, mas você ganha mais. Vai perder a inclinação da carne, vai perder os desejos da carne, vai perder a inclinação para as coisas deste mundo. Às vezes vai deixar pai, irmãos e filho, mas vai receber 100 vezes tanto, 100 vezes tanto, 100 vezes tanto, 100 vezes tanto, e no futuro a vida eterna com Deus. Aleluia, glória a Deus. Perdeu, meus irmãos, mas é uma leve e momentânea tribulação. Perdeu, mas é algo deste mundo, é algo factível a essa vida secular, é algo daqui. Você perdeu é aqui, mas o que você tem que ganhar está lá, uma coroa de glória, uma coroa celestial, um novo nome escrito numa pedra. Vai comer de a folha de uma árvore cujas folhas servem para a saúde da nação, das nações. Lá você não vai ver sol, não vai ver estrela, não vai ver lua, não vai ter luz elétrica, não vai ter xenon, não vai ter neon, não vai ter LED, mas vai ter Deus que vai iluminar, clarear o céu com a sua glória.
Glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar por aqui. Eu vou pedir aos adolescentes que fiquem em pé em nome de Jesus. A igreja também, glória a Deus. Para a gente ganhar tempo. Eu ia até pedir aos adolescentes para sair daqui, mas a gente vai, para a gente ganhar tempo, fiquem no seu lugar mesmo. Como os adolescentes estão todos concentrados ali, eu estou vendo que tem um aqui, tem outro. Eu vou pedir àqueles que estão assim um pouco despertos, que fiquem mais pertinho ali do Cairós, os adolescentes, que fiquem lá todo mundo ali junto. Vá lá também, você que está aí com a camisa do Bahia, Não, eu estou brincando, é porque eu vi azul, vermelho e branco. Por isso que eu falei. Ele falou assim, eu já vi que ele é Vitória. Pronto. Aí eu vou pedir à igreja agora, vamos estender as mãos para os nossos adolescentes, em nome de Jesus. Pode vira lá, estenda as mãos para os adolescentes, amém. Vem para cá isso, para você ser abençoado. Eu só vou começar a oração e vou colocar o microfone aqui, porque a oração agora será da igreja, em prol dos adolescentes, amém? Vamos lá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, olha igreja, olha, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te apresentamos, Deus, os adolescentes da tua igreja. Vai ser com eles nas suas decisões, ser com eles nas suas escolhas, que eles possam entender, meu Deus, aleluia, que a escolha, quando é feita contigo, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que a escolha, quando é feita contigo, ela não gera dor, ela não gera tristeza, ela gera alegria. Que a escolha, quando é feita contigo, meu Deus, ela vai acontecer, porque o Senhor garante cada uma das tuas palavras. Deus, toma esses adolescentes em tuas mãos, em suas escolhas, que sejam escolhas sábias, que sejam escolhas para ser cheios da tua graça, cheios do teu Espírito Santo, meu Deus, para poder saquear o inferno, meu Pai, e arrebanhar almas para o teu reino. Que seja uma geração de bênção, já é uma geração de bênção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que os irmãos continuem orando, as suas orações apresente, o irmão Júnior Nobre, sou carente das vossas orações, amém. E estou à disposição, glória a Deus. E que os irmãos não se esqueçam de orar por nós, amém.